As pessoas estão mais inclinadas o coração pro que é errado. Você compartilha hoje algo que não te acrescenta em nada na sua vida, mas você não compartilha uma palavra. Eu tenho uma pregação boa, eu carrego um conteúdo bom e eu quero levar isso pra alguém, eu preciso me posicionar. A Bíblia já fala sobre posicionamento, né? Toda vez que alguém se posiciona, eu até preguei sobre isso, sobre Bartimeu, à beira do caminho. Todo mundo passava, ele não via ninguém, mas todo mundo tinha que ver um cego à beira do caminho, estava posicionado no lugar certo. Então o ambiente importa muito. A gente trabalha com a rede social é bom pra gente poder levar a mensagem. A nossa geração tem muita gente pra julgar e tem pouca gente pra dobrar os joelhos no chão e falar: Senhor, levanta, caiu, mas levanta. Eu posso criar uma teoria aqui agora na Bíblia que nem existe. Vai ter gente lá, se entrar aqui no vídeo, vai ter gente que apoia, vai ter gente que diz que não, vai ter gente que vai compartilhar aquilo ali, vai criar daquilo ali uma religião e pronto. A paz do Senhor, povo de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o diácono Pedro Reis, da Igreja Assembleia de Deus Verdes-Mares. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Voz para Gerações. Como eu costumo dizer, senta, se prepara, pega aquele cafezinho, porque o podcast Voz para Gerações só está começando. E estamos aqui hoje com um jovem pastor. Eu já adianto que tem muito assunto polêmico para a gente falar aqui hoje. Tem muitos assuntos que a gente vai abordar. Eu tenho certeza que irá tirar suas dúvidas e que o Espírito Santo de Deus também vai falar ao seu coração de várias formas através desse programa. Eu só queria falar, antes da gente começar aqui, se inscreve no canal, ajuda esse projeto a crescer. Então, esse episódio, né, que está indo ao ar hoje, esse programa, eu tenho certeza que está alcançando muitas famílias. E esse projeto nasceu, né, no coração de Deus, é direcionado pelo Espírito Santo. Então ajuda a gente a divulgar este projeto para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas. Amém? E nós estamos aqui hoje, eu já vou falar com o pastor Lucas, né? Ele está aqui hoje para poder participar desse programa com a gente. Eu já vou deixar ele se apresentar para a gente não perder tempo. Pastor Lucas, se apresenta aí em nome de Jesus. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, que alegria participar dessa noite aqui, desse momento. Você que tá aí na sua casa, tá aí tomando aquele café, né, Pedro? Vai sentar, vai tomar aquele café, vai ouvir uma palavra boa, escutar assunto polêmico e vai comentar aqui com a gente aqui também. Você vai deixar o seu comentário aqui embaixo que eu quero ouvir de você, o que você acha, o que você achou desse podcast. Eu sou o pastor Lucas, da Comunidade Evangélica Restauração, localizada ali no Botafogo hoje. E é um motivo de muita alegria estar aqui pra gente bater esse papo abençoado. E eu sei que vai ser uma noite espetacular. Não é isso, Pedro? É isso aí, pra vocês verem, gente, que tá só evoluindo aqui, né, o programa. Hoje a gente já tá aqui tem um bolinho de chuva aqui, que isso? Biscoito. Hoje aqui tá o luxo isso daqui, né? A gente tá dando lugar aqui no café. E Lucas, eu já quero começar te perguntando pra gente começar esse bate-papo. E eu queria dar um tema para esse episódio de hoje. A gente tá aqui com um jovem pregador, né, e pastor. Então, levando em consideração tudo isso, o tema é como ser um jovem pregador na atualidade, né? Esse é o tema que eu vou jogar aí. E a gente vai debater, vai falar, vai conversar. E eu já queria, pra gente poder te conhecer um pouco melhor, né? Como foi aceitar o chamado, né, de ser pastor? Como você entendeu isso? Mas antes de tudo, na verdade, né, como você se converteu? Já nasceu no berço evangélico? Alguém te levou para os caminhos do Senhor? E como você entendeu aí esse chamado de pregar a palavra e ser pastor? Como você aceitou isso? Vamos lá. Então, como já Pedro falou aí, né, eu já me apresentei também. Meu nome é Lucas, sou pastor pela misericórdia do Senhor. Tenho 28 anos, pareço novo, pareço mais novo. Se você olhar pra carcaça, vai ver que pareço ter 19, 20, mas tô brincando, mas... A gente foi abençoado pela juventude, Juventude, né? Isso aí. Eu também não sou muito novo, não. Não tá muito longe, não, mas... Acho que Deus foi bondoso com a gente, pelo menos nessa parte. Ele gosta da gente, ele ama a gente, ele então cuidou direitinho.
E aí eu tenho 2 filhas, sou casado, tenho 2 filhas. E, cara, foi uma situação um pouco delicada, né? Meu pai viu a necessidade, quando eu nasci já, eu tinha 2 anos, meu pai se converteu. Meu pai não era evangélico, se converteu. Meu pai vem daquela vida que todo mundo já sabe, né? A vida de rua, de bebedeira, né? E aí foi caminhando, encontrou Jesus. E aí quando ele encontra Jesus eu tenho 2 anos, né? Então não tenho memória assim afetiva do mundo. Entendi. E aí ali fiquei a minha vida. Meu pai foi pra Jocum, meu pai ficou vice-presidente de uma igreja, ajudava, né, uma igreja auxiliar, uma congregação, pode-se dizer. E aí ele ficou lá de auxiliar e tal, pastor auxiliar, fez faculdade de teologia. E aí abriu a igreja, né? A igreja nossa hoje tem 16 anos. 16 anos, é. E aí, desde lá eu me entendo por gente, eu sou cristão. Da igreja, lembro de ter poucas memórias, mas lembro quando eu era jovenzinho, adolescente, criança. Fui batizado com o Espírito Santo, tinha 11 anos. Olha. Né? E lembro do culto que eu fui batizado. A gente é de uma época que as pessoas almejavam muito o batismo no Espírito Santo. Pô, isso aí era top, mano. Hoje em dia, eu acho, né, a visão que eu tenho é que a galera não busca tanto isso, né? Batismo com o Espírito Santo. Isso. Pedro, a galera busca reconhecimento, a realidade é essa. Exatamente. Hoje as pessoas querem cargo, as pessoas querem status, querem estar... eu sou... Eu não fico triste quando alguém chega assim e fala... que existe aquele negócio, a gente vai falar sobre isso, mas existe aquele negócio, né? Não respeita como pastor, a realidade é essa, né? Lucas e tal, não respeita, não tem o respeito. E eu não é que eu não ligo, eu não me importo porque eu sei o que eu carrego, né? Eu sei o que Deus me entregou. Então eu fui galgando isso ali na minha vida cristã, né? Lembro do meu batismo, naquela época, ser batizado do Espírito Santo era um marco. Eu acredito que hoje com essa parte de encontro, essas coisas que foram acontecendo, isso aí foi tirando a galera de ter aquela busca incessante para ser batizado no culto, né? Tinha aquele negócio de você ser batizado na igreja. Eu vou ser batizado na igreja, eu quero sentir o Espírito Santo. Hoje não. Hoje virou natural. É natural, eu tô lá e eu sou batizado com o Espírito Santo. Eu costumo dizer que se João Batista tivesse hoje em dia, né, nossa geração, ele ia falar que é uma geração batizada nas águas, mas que não é batizada no fogo. Porque a realidade, eu não importo muito porque as pessoas pensam ou deixam de pensar. Mas a realidade que tem que ser falada é que as pessoas hoje estão mais preocupadas com o status de falar em línguas do que com verdadeiramente o que significa realmente para quem fala em línguas, né? Você falar em línguas, edificar em línguas. Eu já fui usado para interpretar e já fui usado por falar e alguém interpretar o que eu falei. E hoje dificilmente você vê alguém falar. Qual foi o último culto que você viu alguém ser usado? Eu quero que vocês que estão aqui falem com a gente isso. Qual foi o último culto que você foi que uma pessoa foi usada e outra interpretou? Isso daí, na verdade, eu acho que eu só vi isso uma vez na minha vida. Isso era... Tem tempo já. Mas isso acontecia, assim, recorrente. Era cultos e cultos, a gente via era aquela época de culto terça, culto quinta, culto domingo, escola bíblica de manhã. Eu vou dizer pra você, pastor Lucas, você sente falta disso? Assim, na correria do dia a dia, aí eu não sinto falta. Mas era um tempo diferente. Eu falo com as pessoas que quem viveu esse tempo vai ser difícil viver de novo. Eu tenho lá um culto, né? Ontem até foi esse culto. Quarta do Avivamento. A gente prega muito isso lá na Quarta do Avivamento, porque a Quarta do Avivamento, o avivamento ela não começa no culto, o avivamento começou dentro de casa. Eu fui batizado, antes de eu ser batizado, eu tenho cenas, Pedro, eu com meu pai ajoelhado na sala de casa, ouvindo Cassiane. Chega a falar, eu fico arrepiado porque eu lembro nitidamente a cena de eu ajoelhado com meu pai na sala, ouvindo Cassiane e já tendo sinais de que eu ia falar em línguas. Você sabe aquele momento de busca dentro. Hoje você não vê mais isso. Não, falar em línguas hoje virou motivo pra piada, né? Foi hoje, eu tava vendo um vídeo de um rapaz que grava conteúdo.
e fazendo piada, falando em línguas, fazendo react dos irmãos falando em línguas e rindo e fazendo piada, falando também em línguas estranhas. Falar em línguas estranhas hoje virou piada. A realidade outra realidade que acontece é que na internet todo mundo fala o que quer, né, cara? Eu falo que a internet é terra de ninguém, mano. E cada um fala o que quer. Eu vou lá, eu tenho a minha opinião. Eu vou lá, falo o que eu quero. Aí tem aquela parte de quem escuta e absorve. Tem os haters, que são conhecidos como os hates. Tem cada um. Aí eu posso criar uma teoria aqui agora na Bíblia, que nem existe. Vai ter gente lá, se entrar aqui no vídeo, vai ter gente que apoia, vai ter gente que diz que não, e vai ter gente que vai compartilhar aquilo ali, vai criar daquilo ali uma religião e pronto. Rapaz, isso daí que você tá falando eu até lembrei de algo agora, talvez a gente vai até fugir um pouco do assunto. Sim, Mas dentro disso daí que você tá falando, é porque a gente tá no janeiro branco, né? A gente foi falando aí sobre depressão e tudo mais. O quanto de pessoas que por conta disso, né, hoje em dia tem gente que faz culto live em TikTok e outras redes sociais e fala em línguas e entrega profecias, às vezes até cobra para poder entregar. O quanto de pessoas que não ficaram deprimidas porque recebeu uma palavra e não se cumpriu ou magoou elas, né? Isso aí é algo sério, algo muito forte. Eu acho que as pessoas hoje, a gente trabalha com a rede social é bom pra gente poder levar a mensagem. Eu costumo dizer que tem gente que critica quem trabalha com rede social, né? Mas na rede social tem tanta coisa que influencia pro lado negativo, por que não usar pro bem, né? Positivo. Pro positivo. Então, as pessoas estão vendo esses tipos de conteúdo, assistindo essas pessoas, fazendo esses tipos de coisa, né? Enganando. E essas pessoas, o quanto de pessoas que já não devem ter ficado deprimidas. Ô Pedro, a internet é algo muito complicado, porque isso que você está falando, as pessoas fazem da mentira deles uma verdade. E você posta isso e a pessoa, tem gente que vai abraçar aquilo ali como se fosse a vida dele. E o que você tá falando é interessante porque as pessoas estão mais inclinadas o coração pro que é errado. Você compartilha hoje algo que não te acrescenta em nada na sua vida, mas você não compartilha uma palavra. Verdade. As pessoas estão inclinadas a uma fofoca, a Virgínia e Zé Felipe separou. Isso vai gerar mais engajamento do que dizer pra alguém, levar a palavra pra alguém, do que você... dizer Jesus te ama. Se você chegar hoje e postar um vídeo lá no seu Instagram e falar assim, caraca, eu quero liberar uma palavra aqui sobre a tua vida, vão tirar sarro da sua cara. Mas quando for algo polêmico ou algo que dá engajamento, a pessoa é a primeira. Ana Castelar e Zé Felipe separou. Posta até no stories. Mas a pessoa não posta algo da igreja que você pô, mas eu não conheço, não sei quem é Pedro. Mas por que não postar? Se te edificou, posta. Vai ajudar? Não. As pessoas estão inclinadas com o coração para aquilo que é errado. O que é errado? Compartilhar fofoca de separação é errado? Não é que é errado, mas é uma coisa que não vai te agregar em nada, pô. Exatamente. A gente muitas vezes é apontado por algo que a gente fala, né? E eu sou muito assim, eu sou muito igual meu pai, eu não tenho medo de falar. Ué, não gostou? Não gostou, não me chama, fala comigo, pô, porque essa é a realidade. Eu falo muito isso às vezes com meus jovens lá, com a galera, né? A gente vai entrar nesse assunto, né? De ser jovem, lidar com o jovem, pastor de jovens. E cara, eu falo com a galera, vocês estão mais inclinados, vocês têm muito dedo pra apontar e pouca mão pra estender, pô. Isso aí. É algo que eu costumo dizer também, né? Porque Neemias, quando ele foi ajudar o pessoal a se erguer, né? Pra terminar de reconstruir o templo... Neemias foi lá, fez o discurso, chamou até o povo de opróbrio, né? Mas Neemias foi lá para animar o povo a se levantar. E aí o povo se levantou. E aí é o que eu costumo dizer, né? As pessoas... a nossa geração tem muita gente para julgar. E tem pouca gente para dobrar os joelhos no chão e falar, Senhor, levanta, caiu, mas levanta. O pessoal prefere criticar, prefere falar de quem caiu, prefere falar, mas ninguém dobra o joelho e fala, Senhor, restaura. Não deixa fechar. Isso é muito forte, porque eu falo isso, noiva não vai contra a noiva, pô.
Noiva não vai contra a noiva. Sabe o que acontece hoje? A noiva tá contra a noiva. A gente vê crente brigando com o crente. O que a gente mais vê isso hoje aí é crente contra crente. Por quê? Ah, porque a minha ideia é assim. Ah, porque a ideia sua é assim. Eu não aceito que você faz isso e eu faço aquilo. Cara, é noiva contra noiva. Quando era pra noiva, não vai acontecer também. Não vamos ser aqui emocionados de dizer assim, vai acontecer uma união geral. Cara, eu acho que isso aí, quando as pessoas falam assim, igual, vamos falar de polêmica, né? Eu falo assim, uma união de pastores, vamos unir. Rapaz, o que a gente ouve de um lado e ouve de outro. Só vou se você for na minha igreja. Só visito. A gente ouve muito isso, né? Vamos falar a verdade. Mas pastores, vamos se unir, vamos... Aí, enquanto isso, um pastor tá querendo pegar essa ovelha do outro. É exatamente isso. No lado de fora é um pastor querendo tirar você de um lugar e levar pro outro, porque esse rebanho aqui não tá bom. Que o pastor fulano... Não vou fazer isso com o pastor fulano, não vou levar pastor fulano na minha igreja, não. Que pastor fulano... Eu já recebi muito isso, Pedro. Eu tenho pessoas aqui dentro da cidade que não me levam com medo de eu tirar os jovens da igreja deles. Não vou levar o pastor Lucas na minha igreja porque eu tenho medo. Eu tenho medo se eu levar ele lá. Pessoas já vieram falar, não, fulano falou que não bota você em tal evento, porque se ele botar você nesse evento, pede os membros, pede os jovens pra você. Deus do céu. Eu não tenho nenhum intuito de pegar, e até porque eu falo com meu pai, pessoas que vêm de outra igreja, vêm cheio de carrapicho, cheio de coisinha. É um ou outro que chega na moral, que quer, que vai, mas a maioria chega cheio de mania. E aí a gente tem que trabalhar, tem que tratar, tem que ensinar o nosso formato de igreja. A gente tem que ensinar o nosso formato de igreja pra pessoa poder entender. E aí até a pessoa querer fazer aquilo ali. Tem uns que não, que vão chegar, que vão meter a mão, que vão fazer. Mas tem outros que vão, demorar. E acabou que a gente até... Saiu daí um pouco entramos nas polêmicas e saímos fora do... Saímos fora do que a gente tava falando. Mas já que você tocou nesse assunto, né, pastor, como foi que você descobriu que você ia ser levantado a pastor? Como foi pegar essa responsabilidade? Rapaz, a nossa igreja estava passando uma situação complicada, né? A gente tinha muitos jovens. Nossa igreja... Chegamos a ter, Pedro, assim, uma planilha que a gente tinha, 230 e poucos jovens, 35 jovens. Lá naquela planilha, cadastrado nome de pai, de mãe, a gente tinha uma galera. Fizemos uma conferência aqui na cidade, ficou assim, marcada. Eu vou falar do Ministério Zoe? Já ouvi falar. Então, em 2018 nós fizemos uma conferência que trouxe o Ministério Zoe aqui pra Macaé. Foi lá no Juquinha. Foi a primeira igreja a fazer um evento no Juquinha. Independente, sem prefeitura. Hoje a galera faz aí com ajuda, né? Com apoio. Nós não tivemos um apoio da cidade na época, né? Não teve político ajudando, não teve ninguém. Nós levantamos só com os jovens, nós levantamos mais de 45 mil reais ali. Caramba. 40 e poucos mil, pra fazer esse evento acontecer. E aí tinha a galera, tinha uma liderança, e essa liderança acabou que se desfez. Era todo mundo muito junto e do nada desabou após esse evento. Foram coisas acontecendo e cada um foi pro seu canto, cada um ganhou seu rumo. E tudo bem, tá tudo bem. E ficou eu e meu irmão. E ficou mais alguns jovens. E aí a galera... Eu já era líder de jovens, né? Já era frente ali da galera há alguns anos, algum tempo, junto com outros líderes. E aí eu fui... Meu pai falou, meu filho, eu vou ter que te levantar, cara, pastor. Só que eu neguei muito, né, o chamado. Eu corri muito, cara. Eu vacilei muito, tipo, eu não queria estar à frente. Eu gostava de estar ali, atrás dos bastidores. Sim. Eu não gostava de estar pegando responsabilidade. Pô, tem umas histórias aí, cara, que a turma conta, né? Que eu não conto, não. Eu não posso contar, se quiser, não. pode falar, fica à vontade. Assim, uma história que meu pai conta muito em cima do altar. Eu ia pra igreja pra, tipo, ficar com as meninas, com a minha esposa, né, no caso. Com as meninas não, né, com a minha esposa, né, que vai estar assistindo. Eu falava assim, pai, vou limpar a igreja. E eu marcava com ela pra ela chegar cedo. E eu ia fazer o quê? Beijar na boca na igreja. Então, tipo, fiquei assim por um tempo, né. E aquela fase ali rebelde e depois... Isso, e aí eu ficava assim, mas liderando jovem. Levava uma vida, como eu posso dizer, uma vida de
sem temor nenhum, né, cara? Eu não tinha temor da presença, não tinha temor do Espírito. E eu ia pra igreja, meu pai achava que eu tava limpando a igreja, eu tava namorando. É até interessante você falar isso, porque a gente que nasceu no berço evangélico, as pessoas acham que a gente nunca desviou, que nunca teve, né? Passou por esse Sim. momento, acho que a gente ficou ali e tal. Mas a gente também sabe o que é passar por isso, né? Claro, pô. Passar pela tentação, passar... É difícil, rapaz. Se disser pra mim, assim, você falar assim, Pedro, pra mim, é fácil ser crente. Não é fácil, mano. Não é. A Bíblia mesmo vai falar, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É todo dia você lutar contra a sua vontade, pô. Verdade. Eu falo muito isso lá na igreja, eu falo muito isso com a galera, que o quê? Ele foi pro céu e deixou quem pra gente? O Espírito Santo, Espírito correto? Santo. O Espírito Santo é conhecido como o Consolador. O que é consolar? Consolar é quando há perda. Você não consola quando a pessoa tá feliz. Já viu alguém consolar quando alguém tá feliz? Não. Já tá feliz? É sem sentido isso. É. E ele deixa o Consolador pra quê? Pra consolar. Consolar de quê? Consolar da morte. Consolar do que nós temos que fazer todo dia. Matar. Você só vai ver... meus sentimentos. Você só vai ver alguém consolando o outro quando morreu alguém. Quando tem alguém muito mal no hospital, perde de UTI. É só nesses casos. O que eu acredito que Deus disse pra gente? Olha, eu tô deixando o Consolador porque vocês precisam matar a carne de vocês todos os dias. Vocês vão lutar contra isso todo dia. E tem alguém que vai estar todos os dias pra te abraçar e dizer pra você, vem cá, eu vou te ajudar. Sabe? Então, se a gente não andar lado a lado com o Espírito Santo, é o que eu falo. Quem não tem o Espírito Santo, o que tem? O que a Bíblia diz sobre isso? Aí eu vou lá, frutos do Espírito. Se você não tem domínio próprio, se você não tem bondade, benignidade, longanimidade, se você não tem isso, você não tem o Espírito, que isso é o fruto do Espírito. Se você não tem nada disso, você logo não tem o fruto do Espírito. Logo você não tem quem? O Espírito Santo, pô. E se você não tem o Espírito Santo, quais são os frutos então que você está produzindo? Mas aí você tenta produzir algo, você tá achando que produz, na sua mentalidade eu tô fazendo alguma coisa, mas de fato, o que tá acontecendo? Você tá vivendo pra si, pô. Que nesse mesmo versículo fala dos frutos ao inverso, né? Que é os frutos do maligno. Então se você não tem os frutos do Espírito Santo, então você tem ódio, inveja, lascívia e por aí vai. Então, ô Pedro, o que acontece? A galera e não entende isso, que nós também, eu falo isso, cara, eu sou humano igual vocês, pô. Eu sou humano, eu sou pastor, beleza. Sou pastor, sou jovem, mas eu sou humano igual vocês, pô. Eu não sou nada mente diferente de vocês. Hoje eu tenho um cargo, hoje eu carrego uma responsabilidade maior. E foi quando eu assumi. Eu me casei e assumi a responsabilidade. E aí a gente continuou fazendo os eventos, continuou. Aí logo depois, um ano que eu assumi essa responsabilidade, 1 ano ou 2 anos, fazer 2 anos, veio a pandemia. Aí a gente passa aquele processo, né, de ficar em casa, as igrejas tudo online. Meu pai é diabético, optou por não abrir igreja, não fazer culto clandestino, que é o que a galera, muita gente fez. Meu pai fechou a igreja. E aí, nesse momento, a gente perdeu aquela galera jovem mesmo que tinha forte. Uns foram para outras igrejas que estavam fazendo culto, uns foram para sair da igreja, não se perderam totalmente. E aí, a partir de lá, eu falei, cara, eu preciso me posicionar. Hoje, eu lido mais com a igreja do que literalmente com os jovens. Sim. Né? Eu ainda sou líder de jovens lá na nossa igreja, mas hoje eu tomo conta de outras áreas, né? Como obreiros, montar a equipe, liderança, trabalho com a liderança da igreja, ou parte mais organizacional isso aí. da igreja, entendeu? E aí, assim, mais aceitar que seria um pastor foi tranquilo, porque eu já vivi aquilo ali muitos anos. Sim. Apesar de não um tempo tá assim, o tempo tá fazendo de alguma forma errada por algum período, porque não foi também a minha vida toda assim. Eu não tenho curso, Pedro. Você fala que você tem curso, tem faculdade? Não tem. Mas eu tenho uma escola, que foi a igreja. Eu conheço tudo. Amém. De igreja. Tudo, da cabeça à ponta dos pés. Eu já estudei muito, e eu estudo, né? Por estratégias. Então, assim, eu conheço de igreja. Eu conheço de pessoas. Eu brinco até com meu pai. Eu falo assim, pai, você podia ter virado um empresário. Você podia ter virado um CEO de uma empresa.
Pô, o senhor foi abrir logo uma igreja, botar a gente pra cuidar de pessoas. Então eu sempre falo isso pra ele, cara, E o que ele cuidar fez, não é fácil, né? Tem gente hoje em dia. né? Assim, o que mais se vê é pastor abrindo igreja e fechando depois de um mês, depois de uma Tá doido, semana. cara, muito. Porque às muito. vezes quer pegar uma coisa que não era pra pegar, ou pegou fora do tempo, né? Ou não foi levantado, não era para ser levantado, e aí, né? Que eu conduzir uma igreja não é fácil, cara. É assim, meu pai mesmo já levantou pessoas. Meu pai mesmo já levantou pessoas que, por exemplo, teve um cara que ele levantou lá na igreja, que ele levantou o cara no final do ano, na virada do ano, dia 5, o cara pediu pra sair da igreja e abriu a igreja com a equipe de líderes, pô, da igreja. Tem isso também, né? Tem aqueles que estão só esperando a oportunidade pra. Então, assim, e hoje esse pastor não tem mais igreja. Ele não tem, fechou a igreja, e os líderes, a galera que tava com ele se dissipou, tem gente que tá desviada, tem gente que tá... E aí? Você assumir também um posicionamento errado mediante o que Deus te entregou, porque tem gente que quer ser pastor porque recebeu uma palavra, como você falou, né? Recebeu uma palavra que vai ser pastor, que é você que... Só que a Bíblia fala sobre isso, tem que pedir discernimento. Cara, você hoje, pra você ter uma igreja, pra você ser pastor hoje, você tem que ter muita paciência, né? E você tem que tá disposto a permanecer firme, independente de igreja vazia ou não. Porque é o que acontece com muitos pastores. Vai lá, abre a igreja, nossa, a igreja tá enchendo e tal. Aí depois vem o primeiro baque, né? Porque a igreja passa por fases. Claro, muitas. Né? Igual você falou, ó, quantas fases sua igreja passou até? Passando muitas fases Entendeu? já, mano. Só que nem todo mundo tá preparado para viver os processos. E ser pastor é você viver vários processos. Vai ter processos muito bons, vai ter processos também ruins. Né? Não só fisicamente, não só em quantidade, mas financeiramente. Sim. Eu acompanhei de perto que meu pai passou, né? Você também sabe que seu pai passou sendo pastor. Sim. O meu, várias vezes, teve que tirar do bolso dele. Pagar. A gente comprou um terreno, hoje, graças a Deus, é quitado, né? Lá onde a gente está agora. Mas estava numa garagem. Eu não sei como a gente pagou. A gente pagou um terreno caro, num bairro nobre. Né? Então, as pessoas ficam, pastor, esse terreno é seu mesmo? Não é aluguel não, a gente tá pagando e tal. E hoje as pessoas perguntam, a gente já terminou de pagar. E meu pai fala, não, é nosso essa igreja, não é alugado. E a pessoa fica, cara, como você conseguiu? Mas eu vi que ele passou várias vezes, ele tirava do bolso dele, a gente sem ter quase nada dentro de casa. Mas o que acontecia? Deus ia lá, vinha um amigo dele, eu não sei da onde aí, que meu pai conhece muita gente, né? Aí vinha uma amiga dele, não sei da onde, parava com o carro lá, uma cesta básica. E não sei o que, um monte de carne. E naquele dia minha mãe orou e falou, Senhor, como que a gente vai fazer? E aí Deus providenciou. Entendeu? Então, eu vi que meu pai passou por vários processos. Ser pastor é você saber que você vai enfrentar muitos processos e você permanecer firme. Aí essa galera aí quer pegar e quer abrir igreja, achando que vai ser, né, o mar de rosa uma maravilha, mas não é assim, né? Igreja é um processo muito complicado, cara. Igreja é uma parada que eu vou falar pra você que ela mexe com a cabeça do cara. Eu já vi pastores se suicidarem. Eu já vi pastores infartar, mano, por causa de igreja. E assim, como você contou, né? Eu lembro de uma vez que meu pai... A gente precisava muito. Tinha nada em casa, mano, nada em casa. E eu vi um vereador chegar na porta da minha casa com uma mala de dinheiro. Colocar na mesa. Eu lembro até hoje que dentro da sala da casa da minha mãe, eles fizeram laje, né? E de tanto chover, abriu uma rachadura. Sim. E depois dessa rachadura, cara, eu lembro literalmente um buraco. Abriu um buraco na laje. E aí pingava. Quando chovia, cara, chovia mais dentro de casa do que... Era melhor você ir pra rua do que ficar andando dentro de casa cheio de bacia, um monte de bacia. Eu tenho essas cenas. E aí eu lembro desse vereador chegar com essa bolsa de dinheiro e falar, pastor, não quero nada não. Só deixa eu subir num culto lá no seu altar e dar uma palavra aqui da minha campanha. Minha mãe falou assim, se você aceitar essa bolsa, eu saio pelaquela porta da mesma forma que você aceitou. A gente tá passando isso aqui, mas Deus vai prover. Amém. E aí ela foi, e aí meu pai falou, não, meu pai também não iria aceitar, né, acredito eu.
Aí ela foi, não, você não vai aceitar isso. Eles não aceitaram esse dinheiro. E aí ele foi embora. Isso tem muitos anos, né? Ele foi embora e o Deus, logo depois de uns meses, abriu uma porta de um empresário que chegou e falou assim, cara, eu vou abençoar vocês com o telhado. Quanto que é o telhado da casa de vocês? Eu vou abençoar. Cara, Deus é fiel. E tocando agora em outro assunto, né, falando ainda dentro desse nicho, né, de pastor e de pregador, porque você também prega a palavra de Deus. Sim. Né, eu queria te perguntar, todo pregador precisa estar nas redes sociais ou isso virou o novo bezerro de ouro, né? Porque hoje em dia a gente vê muita coisa, né? Como a gente estava falando da internet. E tem muitos pregadores, posso até dizer que sofrem ansiedade, que fica desesperado por querer se aparecer e querer postar e querer fazer o quê? Porque às vezes ele acha até que o chamado é só ali, mas o chamado também não é, né? E aí, o que você tem a dizer sobre isso? Então, vamos lá. Assim, vamos ser claro, né? A rede social ela é importante porque hoje se uma pessoa ela quer, vamos botar por exemplo, se ela quer aparecer, e eu digo aparecer num formato bom, ela quer alcançar alguém, vamos melhorar isso. Ela quer alcançar vidas, ela precisa estar posicionada em rede. Eu tenho uma pregação boa, eu carrego um conteúdo bom e eu quero levar isso pra alguém, eu preciso me posicionar. A Bíblia já fala sobre posicionamento, né? Toda vez que alguém se posiciona, eu até preguei sobre isso, sobre Bartimeu, à beira do caminho. Todo mundo passava, ele não via ninguém, mas todo mundo tinha que ver um cego à beira do caminho, estava posicionado no lugar certo. Então o ambiente importa muito. O ambiente importa. Eu falei sobre isso ontem. E então, eu acredito que eu sou um pregador iniciante. Quero começar um trabalho na rede social. Vai lá, vai se posicionar. Mas ele tem que ter o cuidado de não deixar a vaidade alcançar. Existe um equilíbrio entre a vaidade dos seguidores, porque como a gente está falando aqui desde o começo, a internet, cada um fala o que quer. Eu tenho que ter sabedoria para não me deixar me perder pela vaidade e nem me corromper com a inverdade. E aí a gente entra no exemplo daquele rapazinho que todo mundo tá na mídia aí falando que é o The King, The Power, The Man. Acho que é isso, né? The King, The Power, The Man, The Man. Rapaz, e aí ele pegou alguém como referência, que foi o pastor Leonardo Salles. Todo mundo dá pra ver isso. Que querendo ou não, é uma pessoa é um pastor que todo mundo bate muito, mas que eu conheço pessoas que ele já falou e assim, batata. Ele falou que ele falou que estava acontecendo. E a pessoa é daqui de Macaé, tipo, não vou poder contar a história porque, assim, é uma história de terceiros, né? Podemos tomar até um Xandoban aqui. Melhor não. Melhor não. Esse vídeo não pode cair, não. Então, assim, mas eu conheço uma pessoa que ele abriu a boca e falou assim, você tá acontecendo isso, e era batata. A pessoa tava passando por aquilo ali e aconteceu na vida da pessoa. Então, assim, ele pegou o pastor Leonardo Salles como referência e nessa referência ele fez o quê? Vou imitar, arrumou alguma fórmula ali ou, enfim, pode ser que seja usado também ou não, porque tem por trás, Pedro, eu vejo, assim, pra quem me conhece, vai assistir o podcast aí e me conhece, eu gosto muito de internet, né? Hoje eu vivo de internet, vivo lá de trabalhos em internet. Então, cara, a internet você consegue manipular muita coisa. Não, hoje em dia ninguém é aquilo que tá lá na internet, né? As pessoas só postam o que elas querem. E o que tem de gente se comparando com fulano, com ciclano. Assim, a gente vê as pessoas, Pedro, elas são muito sobre... Tem gente que acha, eu vejo a pessoa aqui na internet e acho que aquela pessoa ali é aquilo. Não é, cara. Não é. Por trás vem toda uma história e entra as páginas de fofoca, né? Quantas coisas você vê em página de fofoca que você nem imagina que aquela pessoa era daquele jeito. Então, assim, eu acredito que tem uma manipulação e ele entra o rapaz entra, o jovem entra nesse meio de manipulação
E falaram que tem até pessoas que vídeo, eu vi já no TikTok, vídeo repetido, por exemplo, ele pega uma pessoa numa igreja e aí a pessoa troca a roupa. Como tem outros também aí, né, que não sei se já deve... tem um que é muito forte. Entendi, a pessoa troca... Por exemplo, num culto a pessoa tá com uma roupa. No outro culto a pessoa tá com outra roupa. Ah, tá, pra fazer outro personagem, no caso. Sim, e aí ela pega aquela pessoa e vai pro culto e entrega a mesma revelação, só que em outro lugar. Ou entrega outra revelação e a pessoa cai chorando e tal. Então, assim, a manipulação que há por trás, é o que eu falei. Você não pode entrar no ramo da vaidade. Porque quando entra na vaidade, É isso aí. a queda acontece rápido. Eu vou até tocar no assunto aqui também, que eu acho importante a gente também falar disso, né? Que é algo que eu penso muito. A rede social hoje, ela tem muita coisa que viraliza, né? Muito. E o meio gospel hoje, o meio evangélico hoje, tem se tornado até um pouco, como que eu posso dizer? Saturado? Piada. Saturado pro mundo, em alguns assuntos, né? Mas isso, eu tenho visto que isso é culpa de nós mesmos. Claro. Por quê? Porque aquilo que é bom, a gente não viraliza. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, que saiu no ano passado, foi da mulher que expôs o marido lá, que estava traindo ela em cima do púlpito. Você lembra desse caso? Sim, do sim. rapaz que tocava. Aquilo viralizou de uma forma. Por quê? Aquilo que é polêmico, aquilo que é vergonha do povo cristão mesmo, o povo, ó, porque se você for pegar a porcentagem, o maior público que viralizou e que deu engajamento, Foi o povo cristão. o povo cristão. E não só esse tipo de conteúdo, até conteúdos que não são evangélicos, conteúdos, vamos botar até mesmo às vezes pornográfico e tal, os cristãos estão lá ajudando, tem uma porcentagem nisso, de engajamento e tudo mais. Então, a culpa é isso. Por quê? Porque aquilo que realmente edifica, as pessoas hoje não dão credibilidade, as pessoas não engajam, as pessoas não curtem, as pessoas de ver, isso é chato, tchau. O pessoal tá lá falando da palavra, a pessoa tá lá louvando, tá começando seu ministério de louvor, tal. Tá, aí parece lá, Andressa Uraque, eu acho. Ura, que não sei, falando lá um monte de besteira, né, tal. E as pessoas param lá e ficam vendo, comentam e tal, e a mulher tá ficando famosa. É igual o caso do Miguel Oliveira. Tem um vídeo que ele falou, eu já tô não sei quantos milhões de visualizações no meu perfil. E isso é o povo que me critica, o povo evangélico que me deu fama. Entendeu? Ele falando. Por quê? É isso que as pessoas gostam. O que é ruim, por mais que as pessoas criticam e as pessoas não aprovam o comportamento, mas as pessoas fazem viralizar, criticando, comentando, curte. As pessoas não aprovam, mas curte. E aí, às vezes, aquela pessoa, aquele rapazinho, aquela menina que tá começando seu ministério de louvor, tá postando lá os cortes louvando, pregando, ou fazendo, às vezes, uma ação social, algo. Não é valorizado. Não é valorizado. Assim, a gente tem casos de pessoas que viraliza, que às vezes faz um negócio muito bacana, que dá engajamento, tá lá fazendo a obra, mas é muito difícil, são poucos que conseguem alcançar essa marca, que conseguem. E a gente não tá falando aqui, como você falou, de ser reconhecido para um homem, né? Porque a gente tá falando aqui de levar a mensagem através da rede social, né? E também tem muitas pessoas que acabam dependendo da internet para poder... Tem muitas pessoas que pregam e que usam a internet para poder viver, né? Para pagar as contas, porque ela prefere não cobrar para poder pregar, por exemplo. Eu conheço pessoas que vendem livro, que trabalham com YouTube, porque ela prefere não cobrar para pregar. Então, a renda dela vem da internet. Eu por muito tempo, eu vou contar uma história aqui que é até dolorosa para mim, Pedro. Que quando eu comecei a cantar, porque o meu ministério, né, assim, eu recebi uma revelação de um pastor que é muito amigo meu, você deve conhecer, pastor Maxson Dias. Eu era criança, pô, eu lembro dessa profecia até hoje. O pastor Maxson, ele lembra, né, alguns anos atrás, quando ele abriu a igreja, eu comecei a cantar na igreja dele, ele lembra também, e eu comentei com ele sobre isso. Ele foi lá na igreja do meu pai fazia muita campanha sexta-feira, lá, campanha de libertação, essas coisas, e o pastor Marcos cantava lá, pregava. Ele revelou pra mim que vinha em volta de mim muitas caixas. E ele perguntava pra Deus o que eram essas caixas. O que são essas caixas, Deus? E Deus falava com ele que era dons. Deus tinha me dado muitos dons
uma variedade de dons. E hoje e literalmente isso acontece comigo. Que eu comecei o meu ministério pra fora da igreja, eu fiquei alguns anos dentro da igreja, né? Surgiu a necessidade, meu pai tinha um ministério grande de pessoas cantando, e surgiu a necessidade, essas pessoas, meu pai colocou de banco, e eles saíram da igreja. Foram mais de 16 pessoas, tinha saxofone, pandeiro, trompete, violino, todos eles saíram, todos. Ficou um rapaz, se não me engano foi o Felipe, ficou tocando violão, mas ficou guitarra, mas ficou por um tempo também e saiu. Meu irmão pegou na bateria. E aí surgiu a oportunidade de eu aprender a cantar, de eu tocar na igreja. Eu peguei um violão com 3 cordas, fui pra frente do computador e comecei. Com um dia eu tinha tirado umas 5, 6 músicas. E aí eu falei assim, cara, pai, eu já posso cantar no culto de domingo. E aí isso foi numa quarta, quinta. E aí no culto de domingo eu fui cantar. Peguei a guitarra emprestada, cantei no culto. Depois meu pai no outro culto comprou um violão pra mim. E eu fui aprendendo. E aí meu pai, eu recebia convites. Aí meu pai falou assim, não, você não vai. Em 2018 foi quando eu comecei a sair pra fora de agenda, né? Fazer agenda fora, em outras igrejas. Quando meu pai liberou, falou assim, não, agora você vai, você tá preparado. Meu pai falou pra mim, você tem que ser um camaleão, você tem que saber entrar e sair em qualquer igreja. Então, eu recebo muito convite de assembleia, muita assembleia, vou em muitas assembleias, muita mesmo. E aí, lá, né, eu fui numa igreja, e aí eu não cobrava. Por exemplo, eu não cobrava nada. A pessoa me convidava, eu falava, tá bom, tô aí. E eu ia. Cheguei lá, cara, não pedi gasolina, não pedia nada. O pastor, né, a pessoa responsável, acabou o culto, eu vi que tinha outros cantores também no culto. Sim. E aí a irmã pegou e me deu um envelope, uma oferta. Eu fiquei, cara, parecia que era o dia mais feliz da minha vida, porque eu já tinha ido outras vezes naquela igreja. Sim. E eu nunca tinha recebido nada. Eu botava gasolina no meu bolso, meu pai botava, às vezes não tinha, ia apertado com gasolina no final. Aí tinha que deixar o pessoal todo em casa, sempre levava a banda completa e tal. Pedro, eu tava saindo da igreja, a irmã veio correndo e falou assim, Lucas, oi, então, essa oferta não é pra você não, é pro outro cantor. Caramba. Pedro, aquilo ali bateu no meu coração assim, eu falei assim, caraca, o que eu vou fazer agora? Ela deve ter confundido, né? Mas aí não é justo, pô. É justo eu te chamar e eu chamar mais uma pessoa e eu te dar uma oferta e não dar pra aquela outra pessoa? Dentro da igreja, é isso? É justo isso? Não é justo, pô. E aí eu fiquei mal, sentei no carro assim, meu irmão é mais novo, mas é mais estressado. Ele, não, pede ela, que quer que eu falei, não, mano, vambora. Dentro do carro, o menino rindo da situação, brincando com a situação e eu ali, triste. Aí eu falei assim, a partir de hoje nunca mais eu vou em nenhum lugar se ninguém me dar R$1. Porque a gente ajuda, isso acontece dentro da igreja, tá? Sim. Você ajuda a igreja, você vai lá, não, vamos lá no amor e tal. Essa mesma pessoa, quando ela fizer um evento grande, ela não vai lembrar de você. Não vai te chamar e vai pagar caro chamando outras pessoas. Você tá me entendendo? É, porque os pregadores hoje... Eu conheço muito pregador, assim como você, outros também, que tem palavra que Deus usa como uma benção. Pequenos, né, assim, digo... Aqui na cidade, da são região. Valorizados, né? Não é, pô. Não é valorizado. E aí eu peguei e falei, hoje, Pedro, aí eu conversei com um amigo, na época, falei com ele assim, cara, o que você faz pra ir nas agendas? Ele falou, mano, no mínimo pra eu sair de casa eu peço gasolina e um lanche. Eu falei, eu tenho que fazer isso. Porque eu não queria deixar de abençoar os pastores, porque eu acredito que a oferta ela é um acréscimo, mas o povo da nossa cidade aqui, que a gente tá falando de Macaé, você vai assistir isso aí de Londres, de Floripa, você vai assistir de longe. Sim. Mas a gente aqui de Macaé, o povo, é a verdade que não é só em Macaé, a verdade é que o povo tende a rejeitar a pessoa da própria cidade. Sim. Eu ouvi um pregador essa semana falando que quando ele foi convidado para ir num evento da cidade dele, falaram assim, mas o que esse cara vai agregar pro nosso evento? Quem ele é pra agregar no nosso evento? Qual o engajamento? Quantos inscritos ele tem quantos seguidores ele tem no Instagram? Que doideira. O cara com a palavra, irmão, assim, querendo medir pelo número de seguidores. Mas essa é a realidade. Eu vou chamar fulano porque fulano tem tantos seguidores, eu vou chamar ciclano. E aí, às vezes a pessoa que tem X seguidores vai pregar e não tem nada de Deus. Ou vai cantar, ou vai... Enfim, a gente
precisa entender uma coisa, Pedro, que a gente precisa falar. Aí, sabe o que vai acontecer? Quando eu ou você for abençoado e Deus levar a gente pra outro lugar, sabe o que vai... Essas mesmas pessoas vão querer nos chamar, a gente vai pedir a bijudinha, pô, me dá uma ofertinha aí. Mas posso te falar o que tá acontecendo? Isso também tá matando muitos pregadores. Muitos. Porque tem muitos pregadores que, por se sentir desvalorizado, né, e por não ver o seu chamado crescer, desiste. Né? Até uma mensagem que eu deixo, já que a gente vai finalizar esse programa, é uma mensagem que eu deixo para você que está assistindo isso neste momento, é você que é pregador, né, da palavra de Deus, que está começando, não desiste, tá? Continua pregando a palavra, porque o que importa não é a quantidade de agenda, o que importa não é a quantidade de seguidores, como foi falado aqui, o importante é as almas que estão sendo alcançadas através da palavra que você está pregando. Tá? Então, não desiste, continua, persevera. No começo é assim mesmo, tá? O Lucas que tá aqui, ele sabe muito bem como é isso. No início tem igrejas que talvez, que a gente falou aqui, né, um tema no outro podcast, que às vezes não vai causar um efeito que você espera uma pregação, mas isso é normal. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não vai estar, isso é normal. Tem dia que você vai estar cansado, mas tem dia que você vai estar cheio de gás para pregar. Tem dia que por causa do cansaço, né, a palavra tende a ser mais... Mas se a palavra foi pregada, você estudou e entregou aquilo que veio diretamente do céu, não se preocupa. Tá? Não se preocupe em querer causar um efeito de avivamento em toda a pregação, porque isso daí o barulho não significa poder de Deus. Né? É claro que o poder de Deus também se manifesta no movimento, no avivamento, mas Deus também às vezes prefere falar numa voz calma, mansa e suave. Amém? Chegamos ao final. É isso. Lucas, muito obrigado, Mano, tá? Tamo junto, obrigado pelo convite. Que Deus te abençoe, Cara, a sua família. Fiquei muito feliz de estar aqui. Quero voltar outras vezes, porque pra gente falar mais Não, assuntos vai voltar polêmicos com certeza, isso aí. e mais coisas boas também. Eu sei que certeza. Deus vai edificar muito das vidas, então você também pedir a galera aí pra compartilhar. Compartilha, pessoal. Compartilha, Rede gente. social do Lucas aqui. Vai estar aqui, vai estar aqui. Vai estar aqui embaixo, contato. Se quiser chamar ele pra poder pregar, prega que é uma benção, Deus usa muito, tá? Será? Para a honra e glória de Deus. Só um pouquinho. Deus Benção, usa gente. muito ele, tem palavra. As redes sociais do estúdio também, do podcast também vai estar aqui, o meu Instagram. Segue a gente lá e que Deus te abençoe. Até a próxima.